algumas contribuições, Lara. Você falou que está com a dificuldade de validar o seu currículo. Eu já queria colocar a coordenação de políticas LGBTs do Governo do Estado da Bahia à sua disposição a partir de hoje, daqui a pouco, depois dessa mesa, para a gente ver o que a gente pode ajudar. Se for algum diálogo institucional com as universidades, com alguma universidade que esteja procurando, a gente pode tentar ajudar, dialogar com a reitoria, enfim, tentar ajudar nesse processo. Além disso, eu acho que também é importante divulgar, nós estamos, enquanto está preparando o vídeo, eu estou já trazendo algumas questões, né? Já falei que eu não sou passador de microfone. Mediar a mesa não pode ser só passar microfone, tem que ser também trazer contribuições. Nós temos uma entrega importante que o governo da Bahia está montando, em parceria com a CETRE, em parceria com outras secretarias, com a Secult, com a conjunto de secretarias que é o Casarão da Diversidade. Lá vão estar incubados uma série de projetos, e esses projetos estão nesse momento fazendo a seleção das pessoas que vão trabalhar. Então abriu na sexta-feira a seleção da coordenação executiva do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTs. Tem cargos tanto para nível médio quanto para nível superior, então dá para todas as pessoas participarem. Tem cargos que envolvem uma contribuição curricular mais no campo da gestão, mas outros também no campo da mobilização comunitária, o que permite que muitos militantes, ativistas, pessoas que já participam dos movimentos sociais possam participar. E eu queria, Lara, que você pudesse também se inscrever nesse processo. É um processo aberto. O site é bit.ly/Centro LGBT Bahia. Lá é onde está sendo a primeira fase da seleção, onde a pessoa preenche o questionário, apresenta algumas opiniões sobre cuidado, sobre política LGBT, compreensões sobre o papel do equipamento, sobre o papel da rede que nós estamos montando, e envia o seu currículo simplificado. Então, é um processo simplificado justamente para permitir que mais pessoas possam participar e acessar essa oportunidade. Além disso, dia 15 de novembro, abre a seleção, a previsão de abertura de seleção da equipe de atendimento do equipamento. Então, também, além de ter psicólogo, assistente social, advogado, também vão ter retores de danos e mobilizadores sociais no equipamento. Então, vale a pena aí, todo ativista, toda pessoa que está aí atrás de uma oportunidade, ficar atento, né, lá no Casarão, que vão ter essas oportunidades. bit.ly, bom dia, doutora Ângela Guimarães, /Centro LGBT Bahia. No Casarão nós vamos ter um espaço de economia solidária em parceria com a CETRE. Já é uma discussão que nós temos feito há algum tempo. Nossa secretária é uma super secretária, altamente comprometida. Inclusive queria chamar a doutora Olívia Santana para vir fazer uma saudação ao nosso espaço, por favor. Uma salva de palmas. Não é todo dia que a gente tem. Aliás, no LGBT é todo dia porque ela é uma guerreira de muito tempo da nossa agenda, né? Mas é todo dia que a gente tem esse espaço, essa oportunidade de ter uma secretária aqui. Vamos recompor a mesa aqui, Thaís, Helena, Lara e a nossa secretária, que a gente ganhou um reforço de peso agora na mesa. Uma salva de palmas para a nossa maravilhosa secretária. Eu vou... Bom, gente, bom dia. Eu quero, assim, saudar essa mesa, saudar você, Vinícius, que está conduzindo também esse trabalho. Mas, assim, falar, eu ainda estou me recuperando da emoção em relação à fala de Lara. Lara, eu conheci lá em São Paulo, num evento sobre refugiadas, mulheres refugiadas. É um trabalho que a ACNUR, a ONU Mulheres, a Conexão Global, faz de inserção de mulheres refugiadas no mercado de trabalho. E eu fiquei assim muito sensibilizada com as experiências que ali estavam. São muitas as dimensões da opressão e muitas vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes cada um se prende na sua caixinha e não percebe a caixinha, o sofrimento do outro na sua própria caixinha, né? E quando eu vi Lara falando lá, eu falei, essa menina tem que ir para o fórum. Vamos organizar a saída dela lá. E fui, peguei o contato. Ela veio e ficou assim, surpresa, e a gente trouxe ela para Salvador, entendendo que Salvador, inclusive, Lara, é a África brasileira. Você vai encontrar muito dos seus iguais, das suas iguais, aqui também na nossa cidade, no nosso estado.
E é um desafio enorme. Eu falei ontem na abertura, acho que Wagner também falou sobre isso. Nós estamos andando na contramão. Nós estamos num momento de descenso das políticas públicas de inclusão. É uma desconstrução de um estado mínimo de bem-estar social nesse país. Entretanto, é na crise que a gente pode também pensar mais oportunidades. Nós não podemos apenas mirar os efeitos da crise em nosso país. Nós temos que ser aquelas e aqueles que vamos reagir a tudo isso. E é uma coisa que me incomoda, essa vinda de Lara aqui, é também um momento, assim, um elemento para a gente simbolizar o quanto que as fronteiras nos afastam. Quer dizer, a busca dela aqui por emprego, a luta dela para inserir mulheres e mulheres do segmento LGBT também, é uma luta que também brasileiras estão travando em outros países. Muitas mulheres brasileiras saem daqui e vão buscar oportunidade e também não conseguem. Então, o mundo se define em fronteiras rígidas e a gente vê o outro como o estranho, é o estrangeiro, é aquele que precisa ser afastado, eliminado das nossas relações. E a gente tem que fazer exatamente o contrário. Isso quando se trata de mulheres e de negros, né, de não brancos. A população não branca tem muita dificuldade no mundo. Quando você vê um europeu, alemão, eu estava vendo uma entrevista logo quando o Temer tomou posse, ele, em um governo ilegítimo, ele deu uma entrevista e ele dizia: olha, nós temos que abrir o Brasil para trazer mão de obra de outros países especializados em engenheiros, arquitetos. Ele não está falando de uma Lara arquiteta, um pedagogo, o que quer que seja. Ele está falando de alemães, estão falando de franceses, não é? Eles estão falando de um tipo de estrangeiro que tem a ver com o que aconteceu quando acabou a escravidão no Brasil. Aquela sempre usa essa ilustração da novela Assim a Moça, né? Que quando acaba com a abolição da escravidão. Aí por uma porta da fazenda, os negros saem, e é assim aquela ideia da liberdade, que eles saem correndo livres, não se sabe para onde. Sem carteira de trabalho assinada, sem inserção, sem educação, sem absolutamente nada. Pela outra porta da fazenda, entram os imigrantes, os libaneses, os italianos, os portugueses. Nós temos que falar sobre isso. E essa é uma questão, e o Theo Vanderloo ontem, para mim, foi um ganho extraordinário, a vinda dele aqui, porque de uma empresa que fatura bilhões, um homem branco, consciente e que, portanto, tem privilégio em relação às mulheres, consciente de que é branco e que tem privilégios em relação aos negros, aos não brancos, e que abre a boca e diz: eu sei quem eu sou, os privilégios que eu tenho, mas eu sei da importância de lutar por igualdade. Essa é uma agenda que me fascina. E o que nós queremos é que quem está empregado, quem está posicionado, quem está em seus empregos nas empresas, quem representa, quem faz seleção, pense sobre isso e tenha uma atitude de transformação do seu espaço, do seu ambiente de trabalho. Questionem suas chefias e busquem abrir essas estruturas. Porque ou a gente vai assumir a atitude de mudança, de transformação e parar com essa ideia de um heroísmo messiânico. Porque o brasileiro tem uma mentalidade de heróis, messias, que vão chegar para resolver os nossos problemas. Nós somos as nossas próprias heroínas, os nossos próprios heróis. Somos nós que temos que escrever cada página da nossa história de liberdade, de emancipação, de dignidade. A gente tem que fazer isso. Eu tenho um pequeno reparo em relação à fala de Lara. Lara falou isso lá em São Paulo e fala isso aqui. Certamente aqui no Brasil, ela, com o apoio, a ajuda que ela encontrou,
lhe dá essa sensação, Lara, de que aqui no Brasil tem peito aberto para a população LGBT? É diferente de Moçambique, que trata mal sua comunidade LGBT. Mas não é assim. Pronto, falei. E você não vai baixar a cabeça em função disso. Mas saiba que você vai enfrentar ainda muita dificuldade, porque os nossos também enfrentam muita dificuldade. Não é fácil ser gay, ser lésbica no Brasil, ser trans no Brasil. É uma loucura essa escolha, que não é uma escolha pessoal. A pessoa não nasce dizendo, estou a fim de ser trans hoje. Não é assim. E a gente precisa entender essa subjetividade, essa complexidade. Eu sou uma mulher hétero. Gosto de namorar com homens héteros. Mas eu tenho que sair desse lugar de conforto do ponto de vista da minha mentalidade. Eu não preciso, eu nunca vou sentir, como o cara falou ontem lá, né, da Microsoft. É claro que eu nunca vou sentir o que um homossexual sente. Mas eu tenho obrigação de tentar entender, pelo menos, que esse negócio não está certo. Que as pessoas não podem ser marginalizadas, não podem ser afastadas por uma orientação sexual diferente. É aquela música de Caetano, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar. A gente tem que parar com isso. Não importa com quem você se deita, importa a competência, a qualidade do seu trabalho, a sua capacidade produtiva, a sua capacidade criativa. É isso que tem que definir a sua presença no mercado de trabalho. Outro dia alguém disse assim, mas vai contratar um travesti, a pessoa chega no local e trabalha daquele jeito, ninguém mais vai trabalhar, que vai ficar olhando para aquela pessoa. Eu falei, assim como você chega para uma pessoa hétero e diz, olha, aqui no local de trabalho, o comportamento é esse, esse e esse. Olha, essa saia está muito curta, não sei o que, assim, sei lá. Você vai chegar para a pessoa que você contratou e vai dizer, olha, o padrão geral aqui da empresa é esse. Você é trans, como Paulette. Paulette foi funcionária do governo do estado. Uma trans. Milena. E ela veio, Milena Passos. Quando foram contratadas, Ave Maria, notícia do jornal, pá, aquela repercussão. Depois as pessoas vão convivendo, você vai integrando, você vai conhecendo, entendendo que não é essa coisa que a gente cria na cabeça da gente. Porque preconceito, não grave não, coisinha, é uma desgraça. É um negócio assim, absurdo. É absurdo. Eu sei, todo dia eu pago meu imposto por ser negra e por ser mulher e por estar neste lugar que é um fora de lugar. É um lugar que não é muito comum, não é comum. Levou 50 anos para chegar na CETRI na posição de secretária do trabalho. E é difícil para a estrutura, para um ambiente corporativo, para as pessoas entenderem, para os homens entenderem que tem uma mulher negra no comando e que vai ter que respeitar a decisão. E eu sei exatamente a hora que o racismo entra em cena, a hora que o machismo entra em cena. Eu sei o que é olhar para certas pessoas da minha equipe que eu comando e ter que dizer, você, parte você não entendeu da minha determinação. E eu sei que aquilo ali, ele está brigando com a minha condição. Para ele é difícil fazer aquilo. Vindo de uma determinação que foi minha, de alguém como eu. Eu sei que se fosse um secretário homem branco, aquela pessoa não estaria questionando tanto. E tem hora que eu argumentei que acabar sem dizer, é para fazer. E tem que ser, e a pessoa vai ter que entender aquilo. Entendeu? Então é um desafio, não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que fazer. Não pode ficar falando negócio de justiça, de igualdade, de ser um ser humano melhor, que a gente precisa de um mundo melhor,
e a gente não faz nada para que isso aconteça, orações não resolverão somente. Então a pessoa tem uma concepção que as pessoas têm uma hipocrisia. Pronto, falei também. Só vai para a igreja, faz negócio de oração, vai para o centro espírita, fica ali ouvindo medrado, ouvindo Divaldo Franco, aí sai parecendo que está no céu. Que coisa maravilhosa. Sentimento, a alma, o Natal está chegando, você compra um presentinho, um negócio, já dá uma aliviada na consciência. Só que essas coisas são pouquíssimas para o tamanho da estrutura de desigualdade que a gente vivencia. Isso só é muito pouco. A gente tem que dar um sentido maior para a nossa existência nessa terra, gente. Não pode ser somente essas coisinhas, né? Eu respeito a fé de todo mundo. Eu estou terminando. Eu senti. Porque tem hora que a gente tem que dar um negócio de sacudida, porque é muito doloroso. São muitas as dores, gente. A gente tem que pensar sobre isso. Tem que botar a cabeça no travesseiro e se auto-questionar. Porque é muito fácil fazer a crítica. E o desafio é fazer a autocrítica sobre o que nós estamos fazendo diante deste quadro de iniquidades que nós estamos vivenciando. E se a gente não vivenciar, não se transformar em um exército real, tem o exército de Jesus. A gente tem que fazer o exército da cidadania, da afirmação de direitos, da luta em defesa de uma sociedade mais justa, menos violenta. A gente está ficando com medo de todo mundo. A gente sai, não sabe se volta, uma violência desenfreada, desemprego em larga escala é uma grande armadilha social, porque ele amplia também a violência, as necessidades, as carências. Às vezes a pessoa não suporta e faz algo que não deveria fazer. E mesmo entre nós, muitas vezes, nas relações de convivência, você fala uma coisa, a pessoa não gostou, aí vou fazer um live. Aí vai lá pro negócio do Facebook, detona a outra pessoa, com a facilidade impressionante. A pessoa, em vez de procurar um divã, vai pro Facebook, faz uma catarse, arrebenta com sua vida, você tem que ficar se explicando, não sei o quê, entendeu? Então a gente tem que parar com isso. A gente precisa assumir atitude política diante das coisas. Tem uma política que a gente condena. A gente não quer a política da corrupção. A gente não quer essa política que desmonta direitos. Então a gente tem que saber qual é a política que a gente quer e a gente tem que fazê-la. É a atitude de fazer. E a gente tem que fazer juntando todo mundo. O segmento LGBT, Lara é discriminada porque ela é lésbica. E viver, e a gente tem uma visão lírica da África. E a gente acha que a África é um negócio de... né? Era um negócio assim, um jardim do Éden. Os brancos chegaram lá, destruindo tudo, acabaram com tudo e pronto. Contaminou o negócio todo, né? Mas a gente tem que ver que tem tradições que são difíceis. E que também tem que ser enfrentada. Não é porque é cultura que a gente vai deixar e vai dizer que é bacana porque é cultural, é tradicional. Não é assim. Tem que mudar a cultura na hora que a cultura viola direitos humanos. A gente tem que mudar. Certo? Então, é importante acolher. Eu quero que Lara se sinta acolhida em Salvador, na Bahia, que venha outras vezes, troquem cartões, façam conexões, porque a gente precisa beber em fontes. Esse trabalho que ela faz é um trabalho belíssimo. Esse é efetivamente um trabalho libertário. Ela não é só uma refugiada no Brasil, que está ali esperando o benefício chegar. Ela está operando, lutando pelo direito dela e também lutando pela garantia do direito das outras refugiadas, das outras pessoas e de toda a comunidade LGBT. Portanto, eu acho que esse fórum, ele é um fórum vitorioso pela qualidade dos debates que a gente está tendo, pelas revelações super positivas que a gente está conseguindo ter aqui
e pela possibilidade das conexões que a gente vai poder fazer também daqui para frente. Então, tudo de bom, vocês se enrolem aí na bandeira do arco-íris. Paul McCartney terminou o show botando a bandeira do Brasil, a bandeira da Inglaterra e a bandeira do arco-íris aí, já não tem. Tudo certo, secretária, a senhora é Lacriane, tudo certo. Pediram pra gente anunciar também, tá rolando uma feira. Ah, claro, encerramento é babadeiro dessa vez. Tá rolando uma feira aqui no Salão Nobre do Palácio da Aclimação. Quem não sabe, aqui no Passeio Público, onde fica o Teatro Vila Velha, aqui do ladinho, em frente. E tá rolando uma mesa também nesse momento, pediram para divulgar. É o debate especial CETRE, FAPESB, Poder Rosa, Mulheres Negras Empreendedoras, Protagonismo, Desafios e Oportunidades, com Ana Carolina da Hora, do Preta Lab, Glória Teles, do Movimento Poder Rosa, e as secretárias de Estado. Então a gente assiste o vídeo de Lara e na sequência a Thaís faz a apresentação dela para dar tempo de debate, tá bom? Então bora lá. Talvez a pessoa ter essa iniciativa de perguntar e saber mais, a pessoa acaba entrando na BTK, talvez fugir por aquilo, inclusive, sabe? Enquanto na verdade não são coisas negativas só, né? Quer dizer, não é porque você matou, porque você roubou, não, você saiu porque você precisava continuar vivendo. Eu saí do meu país por causa da minha orientação sexual, porque é questão de emprego, questão de segurança, de privacidade, de bem-estar. Então essas coisas eu não conseguia ter lá. O mercado de emprego não é aberto para homossexuais. Então isso me incomodava muito, uma das coisas que me fazia ficar muito triste. Porque eu sabia que eu tinha competência, mas eu não podia exercer essas minhas competências porque o meu país não me dava essa oportunidade por aquilo que eu sou. Mas o que me chamou muita atenção é o olhar dela, porque ela tem primeiro uma paixão muito grande, um orgulho muito grande de ser africana, de vir de Moçambique. Ela tem todo um discurso onde ela fala dessa questão da igualdade de gêneros. Isso me comoveu bastante. Assim, né? E por outro lado ela fala isso com muita força, com muita garra. Então você vê que é uma pessoa que ia fazer diferença no time, assim, que vem para valer. Né? Eu faço cadastramento, os refugiados que vêm aqui buscam ajuda para conseguir uma vaga de emprego. Tem muitos que saíram sem nada, só com a roupa do corpo. E hoje estão aqui começando, mas são pessoas que tiveram formação superior, pós-graduação, mas chegam aqui e têm que se submeter a trabalhar em funções que não tem nada a ver com aquilo que eles estudaram, com aquilo que foi a formação deles no país deles. Mas porque eles entendem a transição de um país para o outro, assim como de um continente para o outro, certo? Então, eu acho que sim, a gente pode aprender unindo essas culturas, unindo esses povos todos que fazem hoje o Brasil, um país que muitos chamam de mãe, que abraça todos, que recebe todos. Então a gente agradece por isso, pelo Brasil ter aberto as portas, pelo Brasil ter nos aceito para que a gente recomeçasse. Mas a gente só vai ser feliz se a gente recomeçar junto com os brasileiros, né? Porque nós estamos no Brasil. Muito bem, seguindo as nossas apresentações, está no ponto aí já a apresentação de Thaís. Lara, eu achei que você era da Bahia, já estava te chamando pra cá. Vem pra cá, acho que é você. Não quer a gente? Vem pra cá. Cadê? Aí, doutora Thaís do meio. Gente, bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom, difícil falar depois das três mulheres que falaram aqui, né, antes. Eu fiquei pensando, já mudei tudo que eu ia falar várias vezes. E agora já não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, assim. Já me quebrou completamente. Mas sempre vai ser assim mesmo. Enfim, primeiro eu quero dizer que realmente ontem eu participei da abertura e do dia inteiro e eu me senti como num refúgiozinho aqui.
porque não acho que aqui está tudo maravilhoso, muito pelo contrário, mas diante do que a gente tem visto hoje no país e dos discursos de ódio, né, que estão sendo propagados todo o tempo, a gente tem que chegar num espaço onde você está construindo uma política pública que diz claramente que essa política pública é em prol da diversidade e da inclusão de todos os grupos que são excluídos. E ontem eu estava olhando e falei, já pensou se a gente realmente compreender que toda exclusão tem a mesma raiz e a gente se juntar, a gente vai ser a imensa maioria. Né? A gente vai ser a maioria esmagadora desse país. Então, o mecanismo de poder é tão grande, tão forte, tão cruel, que ele faz você acreditar que você tem que buscar ser aquela caixinha lá em cima que você nunca vai ser. E que para ser aquela caixinha lá em cima, você tem que excluir também os outros que estão perto de você, para você se sentir um pouquinho melhor do que aqueles outros. Então, isso acaba fazendo, simbolicamente, você sentir que você vai ter mais chance na sua vida, separar dos outros e não se juntar como um grupo só. Então, são esses mecanismos que fazem com que os próprios grupos oprimidos se excluam, né, dentro dos seus mecanismos. Dentro do grupo LGBT tem muito preconceito e muita exclusão. Tem muito homem gay que não quer mulher perto. Né? Tem muita mulher lésbica que não quer trans perto. Tem muita trans que diz que travesti não existe. E que tem que ser trans, tem um jeito higiênico de ser transexual. Então, esses preconceitos vão se reproduzindo e fica fácil para quem está no poder. Porque a gente mesmo se detona. Não tem muito trabalho a fazer. Basta jogar aquela sementinha, a gente come e a gente corre atrás. Porque se no movimento negro todo mundo se juntasse e fosse lá para a pauta do movimento negro, ia ser imbatível. Se no movimento LGBT todo mundo se juntasse e fosse na pauta do movimento LGBT, ia ser imbatível. Pessoas com deficiência, a gente esquece. Pessoas com deficiência são mulheres, homens, negros, brancos, transexuais, travestis, enfim, porque são pessoas, são seres humanos, têm as características, né? É o que Lara falou muito bem, eu não sou lésbica, eu sou Lara, tem 1000 outras coisas, além de uma orientação sexual, que é uma das possíveis, só isso. Né? Como eu também tenho uma das possíveis. E agora, é simples e fácil e tá claro, quanto mais a gente coloca, mais fácil fica para as outras pessoas compreenderem de que não tem diferença nenhuma, que é uma característica. Tem diferença? Mentira, tem. Porque ninguém é igual a ninguém, ainda bem. Né? Então, eu não gosto muito daquela palavra, eu odeio a palavra aceitação. Odeio a palavra diferente. Porque quando a gente fala diferente, você está partindo do pressuposto que tem alguma coisa que é mais ou menos certo. E que aí eu vou aceitar aquilo que é diferente. Não, eu prefiro usar diversidade. Porque ninguém é igual a ninguém mesmo. Não é nem irmão gêmeo univitelino é completamente igual ao outro. Existem características que nos definem e que essa é a grande riqueza. Que esse é o grande desafio. Aprender com isso. E às vezes eu acho que uma professora minha de inglês estava perguntando: por que você acha que incomoda tanto, né, as pessoas quando você vê e fala de gay, lésbica, travesti, transexual, etc. e tal? Eu falei, não sei, eu penso, mas eu acho que é um pouco uma ameaça. Eu acho que a gente é uma ameaça. Uma ameaça de que existe outro tipo de vida e que aquela pessoa não quer ter a coragem de ver que talvez a vida dela possa ser um pouquinho diferente. Não acho que a pessoa do preconceituoso é gay, não é isso que eu tô falando, tá, gente? Mas diferente no sentido de sair da caixinha. Será que eu posso ser outra coisa que não aquilo que sempre me disseram que eu tinha que ser? Ou, por exemplo, será que eu posso não casar? Será que eu posso não ter filhos e viajar o mundo inteiro? Quando me disseram que eu tenho que casar e tenho que ter filhos? Então, quando você vê pessoas que estão vivendo fora do que te dizem que é o padrão e é o certo, te desafia também a pensar se você também não teria outras possibilidades de vida. E talvez isso ameace. E fora isso, tem uma coisa que é muito clara. É um mecanismo de controle muito forte. As exclusões são um mecanismo de controle muito forte, porque você deixa pessoas à margem, você deixa pessoas que não conseguem ser autônomas, então elas são muito mais fáceis de controlar. Então a gente tem que ter muito cuidado com os discursos ideológicos e com o discurso de ódio, porque em geral ele vem contra a gente mesmo. Eu sempre dou um exemplo para mim muito claro, que é esse discurso do punitivismo, né? Tudo a gente tem que prender, tá errado uma coisa, tem que prender para resolver. Prisão nunca resolveu problema nenhum no mundo inteiro, nunca.
Eu quero ver uma pesquisa, que eu sempre trabalhei com isso, não existe nenhuma pesquisa que diga que aumento de pena e prisão diminui o crime. Ou seja, a prisão não serve para diminuir crime. Prisão serve para segregar. E aí, as próprias pessoas que estão lá, porque quem está preso hoje no país? Preto, pobre. Aí você vê uma comunidade pobre, negra, pedindo pena de prisão maciça. Estão prendendo a si mesmo. Porque é só aquela comunidade que vai ser presa, que vai sofrer com aquela política de exclusão e de punição. Então, são diversas situações que são pegadinhas que a gente cai para a gente mesmo entrar no papel de oprimido. E a dificuldade que a gente tem também de se perceber como às vezes privilegiado. Isso também é importante. Eu trabalho na ONU há 15 anos. Eu sou a única funcionária internacional lésbica, aliás, LGBT, tá? Não é só lésbica, LGBT, dentro das Nações Unidas no Brasil. Também digo mais uma coisa, que fala, né? Porque, obviamente, eu sei que isso não é verdade. Mas a coisa é tão maluca e é tão forte na cabeça das pessoas que nem numa pesquisa anônima que a gente fez uma vez, a pesquisa anônima, as pessoas mentiram. Eu falei, não é possível, uma pesquisa anônima, não precisa dizer o nome, não precisa dizer quem é. E as pessoas mentiram porque saiu uma pessoa só. Que eu sabia que era eu, então eu sabia que tinha mais gente. Eu falei, esse número não tem nome, sobrenome. Então eu sabia que tinha mais gente, porque eu conheço. E numa pesquisa anônima, a pessoa não conseguiu dizer a si mesmo, porque ela ia dizer a si mesmo que eu sou gay. Então, você imagina o grau de opressão que a gente tem dentro da gente mesmo, que é uma necessidade da gente mentir pra gente mesmo, pra ser alguma coisa que a gente não vai ser nunca, porque não é. Então, eu acho que eu tô passando o que eu tenho que fazer. Aí. Toda essa questão da política, e aí eu fico pensando, o que a gente pode fazer enquanto política pública, enquanto sociedade, para começar a mudar um pouco isso? Não é porque eu trabalho na OIT que eu acho que eu tenho um trabalho central. Porque o trabalho, a gente encontra alguém e diz, como é seu nome? A segunda pergunta é, você faz o quê? Quase sempre. Né? E quase sempre, quando você está numa situação de desemprego, as pessoas ficam um pouco, estou procurando emprego. Porque é quase não é só uma obrigação, mas é algo que te dá uma identidade de quem você é. Daqui a pouco vem minha sobrinha pra cá porque ela tá na dúvida do que ela quer fazer de vestibular e ela quer trabalhar com pessoas. Então ela falou, tia, eu quero conhecer o seminário fora, porque eu acho que eu quero trabalhar com alguma coisa. Porque ela tá procurando quem ela é, o que ela gosta, o que ela vai ser. Então, e o trabalho também te traz uma autonomia. Vamos combinar que se eu tivesse... eu, na verdade, só fui namorar com mulher depois de adulta. Se isso tivesse acontecido com 15 anos, talvez eu não tivesse as mesmas oportunidades que eu tive. E a mesma facilidade que eu tive de entrar, eu sou baiana, de entrar socialmente. Eu sempre me vi, assim como não negra, num lugar que só tinha branco. E eu dizia, meu Deus, como assim eu estou em Salvador? Porque existem em Salvador espaços, onde você não tem pessoas negras. Tem escolas que você não tem pessoas negras estudando. As faculdades agora, que bom, estão melhorando bastante, Nos últimos anos a gente teve uma evolução muito grande de quando eu era adolescente. Mas isso é algo muito visível numa cidade como Salvador. Eu tenho um colega meu de trabalho que veio pra cá e ia para um resort, sei lá. E eu falei, não fique lá, você não vai gostar. Ele insistiu, ficou. 2 dias depois ele me ligou, falou, tô saindo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô na Alemanha. Eu vim para Salvador e eu estou hospedado na Alemanha, porque só tem louro. Eu não estou entendendo. Eu quero conhecer o que é a cidade, eu quero ver a cultura, eu quero conversar com as pessoas, e isso não representa a cidade que eu estou hospedado. Então, aí você me diz, não existe racismo no Boston. Você tem uma fila numa loja de departamento, como já aconteceu aqui, em que nessa fila para emprego 90% era negro, e aí na contratação 90% era branco. Se você me der outro nome para isso, que não racismo, exclusão, eu não sei o que é que significa. Então, em termos de política pública, eu vou falar um pouquinho aqui. Algo que é importante, trabalho é fundamental. E trabalho, como a gente chama, trabalho decente.
Tá? Às vezes eu não uso decente pouco, não, porque decente tem um contexto meio, aqui no Brasil, que tem uma coisa meio conservadora, né? Mas não tem nada a ver com isso, é só porque é internacional, mas eu gosto de usar digno como Portugal, que eu tiro um pouco de qualquer dúvida que tenha com relação a alguma coisa de conservadorismo. Mas é um trabalho em condições de liberdade, equidade, dignidade e segurança. Isso significa que você tem que ter a mesma condição de entrar, de permanecer e de ascender se assim você quiser. E mais ainda, significa que as grandes empresas hoje já perceberam uma coisa: quanto mais eu deixo o meu funcionário ser como ele é, mais ele produz. O dono de uma empresa, uma vez, ele me disse uma coisa que eu adorei. Ele falou assim, ele era da... Tem que falar porque essa coisa boa tem que falar, né? Foi o presidente da Dow Química. E a gente perguntou para ele, o que é que você diria para outra empresa que não trabalha com o tema da inclusão? E ele disse, vai fechar em 10 anos, no máximo. Porque qualquer empresa quer inovação. E se eu der um problema de uns bloquinhos para um grupo branco, hétero, classe média alta resolver, provavelmente eles vão resolver dando a mesma solução. Porque você tem a sua bagagem que você aprende na universidade ou na escola, ou seja lá onde você aprendeu, né, as suas questões culturais, onde você vive, mas o que te traz mesmo e o que te faz pensar é a sua bagagem de vida. É quem você é que te vai fazer mudar aquela estrutura. Então, se eu contrato só pessoas que tiveram a mesma história de vida, né, quer dizer, a mesma formação, a mesma vivência, eles vão me responder do mesmo jeito. Se eu contrato pessoas que tiveram vivências diferentes, eles vão me dar 10 soluções possíveis para aquele conjunto de blocos. E é isso que eu preciso, como empresa. Eu preciso que as pessoas vejam todas as possíveis soluções, porque eu quero atingir todo mundo. Né? Nenhuma empresa quer vender só para um grupo pequeno. Ela quer vender para todo mundo. Ela quer ser conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em outros países, ela quer expandir. Essa é a natureza de empresa. Então, essas empresas grandes, elas já perceberam que isso é bom para o negócio. Então, também a linguagem, é bom a gente estar falando desse tema dentro de um fórum de trabalho, porque a linguagem muda. A linguagem até então era uma linguagem, e me entendam, eu vou explicar, muito de direitos humanos. Não que direitos humanos tenham algum problema, até porque direitos humanos são todos. Não existe direito que não seja humano, não existe direito que não seja para nós. Ainda que seja direito meio ambiente, animais, é tudo pra gente. Então todo direito é humano. Os direitos humanos, ele veio para dizer que todo mundo tem que ter o mesmo direito, o acesso ao mesmo direito. Mas por que eu estou usando isso? Porque ele foi meio demoniado, né? Sim. Direitos humanos virou um monstro, veio direitos humanos, porque só vai proteger o bandido, enfim, essas coisas que a gente se habitua a repetir sem pensar, né? Sem pensar no que a gente está falando. Mas esse fórum traz uma linguagem que é a linguagem de produção, de economia, de produtividade e de crescimento. E que é essa linguagem que a gente tem que começar a usar. Porque a gente quer ser inserido no mercado de trabalho, não porque o Estado tem que ser bonzinho com a gente, ou porque o empregador tem que ser legal com a gente, é porque a gente pode trabalhar e bem. Então é preciso ter esse diálogo constante com as pessoas que têm uma diversidade, que têm uma história de vida diferente da gente, para que a gente consiga crescer enquanto sociedade. Outra coisa que me perguntam muito, a gente vai trabalhar com diversidade, então você vai incluir LGBT, você vai tirar o emprego de quem? Toda hora me perguntam isso, inclusive em entrevista. Ah, não, mas você está fazendo política de promoção de emprego. Alguém vai ter que perder emprego. Se você vai contratar trans, quem que vai perder emprego para apresentar? Se você vai contratar mulher, qual é o homem que vai perder emprego para a mulher ir lá? A presidente da Microsoft, quando ela entrou, ela falou, eu quero 50% do meu quadro de mulheres. E eu quero isso equilibrado entre os postos. Vale a produção de um país como a Índia. Isso a gente perde, a gente deixa de ganhar, porque a gente exclui pessoas. E não precisa de muito para compreender isso. Se ela não pode trabalhar, ela não vai produzir, ela não vai pagar imposto, ela não vai gerar renda, ela não vai consumir, ela não vai fazer com que o país possa prosperar. O que Lara está falando, se ela vai ter um trabalho que não exija a formação que ela tem, ela vai contribuir muito menos com o país do que ela poderia, porque ela tem capacidade de contribuir muito mais. Então, isso é uma lógica de crescimento. E aí a gente pensa, a quem interessa barrar esse crescimento no todo mundo?
A quem interessa fortalecer os mecanismos de poder e os mecanismos de controle em cima de uma massa que é muito grande. E quando você não tem autonomia, você não tem emprego, você é vulnerável. É muito mais fácil você seguir um fluxo quando você não tem a sua autonomia para dizer, não, não vou fazer isso, não acredito nisso, eu vou fazer aquilo. E o trabalho te dá isso. Porque o trabalho te dá a sustentação de ser quem você é. Inclusive nas situações onde as pessoas são postas para fora de casa, porque acontece e muito. Se ela é posta para fora de casa e ela tem um trabalho, ela não só tem um dinheiro para se manter, mas ela tem um convívio social que a respeita. Que às vezes é mais importante, não sei se é mais importante que o dinheiro é importantíssimo também. Mas os dois são, vai. Mas a dignidade de você saber que você vai todo dia num trabalho, que as pessoas, que você é respeitado, que você tem o seu valor que está ali provado todo dia, que você sabe, é mais fácil lidar com a situação de violência ou de rejeição de uma família que, por ignorância, te excluiu. É mais fácil você se manter nesse mundo quando você tem o convívio e uma coisa que é fundamental, o direito à cidade. O direito a estar aí no cinema, a sair no café. A gente fez uma reunião há pouco tempo com um grupo de transexuais em Brasília e a gente marcou um café às 4 horas da tarde. É o que a gente está falando, a gente não sabe o que é, né? A gente sentou no café para bater papo. E eu comecei a perceber que estava todo mundo parando e olhando para nossa mesa. Falei, que diabo que está acontecendo? Porque eu estava tão entretida no negócio que a gente estava fazendo. E depois, obviamente, não demorou muito para me dar conta que estava todo mundo parando para olhar, porque tinham 5 mulheres transexuais sentadas na mesa com a gente, conversando no café às 4 horas da tarde. Então, assim, isso é não ter direito à cidade. É o mínimo, não ter direito a ir e vir. É não ter direito a consumir e a usufruir dos espaços públicos que devem ser para todo mundo. Então, a gente está falando de questões muito, muito básicas. Eu vou pular aqui, mas ninguém falou, por exemplo, ontem se falou um pouco rápido, mas quando a gente tem aqui, claro, pelos dados, o rendimento médio é muito menor entre as mulheres negras no Brasil. Não vou falar dados, mas isso é inegável, são dados de pesquisas oficiais. Não só o rendimento médio mais baixo, como o maior índice de informalidade e o maior índice de ocupações, que são ocupações muitas vezes perigosas. Se a gente recorta, então, para as trabalhadoras domésticas, a gente tem um número muito maior de trabalhadoras na informalidade, chefes de família e que hoje sofrem de depressão. É uma das categorias de trabalho hoje no Brasil que mais sofre de depressão. Não precisa saber muito, né? Sai de manhã cedo de casa, trabalha o dia inteiro, na informalidade, ganha pouco, às vezes sofre violência, assédio sexual, etc, volta para casa e ainda tem que cuidar da casa. Então, essa coisa que diz que depressão é coisa de rico é mentira, tá? É mentira. Acomete a todo mundo e é extremamente grave e muitas vezes é incapacitante. Eu vou ter que pular porque eu já estou praticamente no final. Porque a naturalização é extremamente perigosa. A gente cresce, nasce dizendo, menina é assim, menino é assim. Você tem que casar, mulher, você tem que casar com homem e ter filho. Você é homem, você tem que ser o garanhão e casar com a menina. Tá tudo certinho na cabeça da gente. Isso parece que vem de uma coisa de, sei lá, do além dos céus, aconteceu. E como ele vem do além dos céus, ele é certo, né? Porque tá ali e diz que é certo, então a gente tem que repetir. E o que não é ali, você não sabe. As pessoas que têm muito preconceito, você pergunta por quê, ela nem sabe te dizer por quê. Só diz assim, é errado, tá na Bíblia, sei lá, não tem uma explicação muito convincente, não tem uma coisa muito clara que diga por que não. Né? Você diz, vai fazer o que com sua vida? Você tem que mudar por causa disso? Não. Tem que... Uma série de perguntas, não. Então não tem uma explicação lógica, porque não existe. Né? Só por isso, porque não existe essa explicação lógica. Então quando a gente vai para a história e a gente vê da onde veio a criação desses estereótipos definidos de homem e de mulher, a gente consegue dizer assim, olha, isso foi criado com esse objetivo. A gente não precisa mais disso, ou a gente não quer uma sociedade assim. Então vamos quebrar isso e vamos entender que isso tem uma razão de ser criado lá atrás. Por exemplo, eu não sei se quem já ouviu falar, mas Lombroso foi um cientista, né? Italiano, conhecido, final do século XVIII,
Mas não foi o único. Qual era a história dele? Ele queria dizer que ele ia estudar uma pessoa e pelas características físicas da pessoa, ele ia dizer se a pessoa era um potencial criminoso ou não. Bom, para eles foi maravilhoso, porque significava prevenção total de um crime. Eu vou identificar quem é potencial criminoso, já prendo logo, já segrego, e aí não vai ter crime na sociedade. E aí o que ele foi fazer? Ele estudou os presos na Itália. Só que o que acontece? Quem é preso exatamente porque faz parte de um grupo estereotipado e segregado. Se eu for fazer essa pesquisa hoje na Bahia, vai dar um fenótipo, que vai ser do homem negro, que vai ter uma largura de ombro, tarará, vai ter aquilo. Se eu quiser usar isso para provar que então essas pessoas são as pessoas mais perigosas ou potenciais criminosas, eu vou provar. Só que eu já vou pegar o grupo excluído. Então, em cima dessa chamada ciência, foram criados várias teorias que vinham a calhar com o que a política pública queria naquele momento. Que era um momento que, como a secretária falou, estava acabando com a escravidão formal, né? Você queria aumentar a imigração, só que aumentar a imigração europeia, né? Aumentar a imigração branca. E a gente teve aqui no Brasil, década de 60, a eugenia, que significava limpeza racial, onde mulheres negras foram esterilizadas. As mulheres no Brasil recebiam de nota 10 a 0. Quem tivesse 8 a 10 deveria reproduzir. Quem tivesse um pouco menos podia ou não. E as que tivessem menos de 5, nota para baixo, não tinha mesmo que reproduzir. E aí o que eles diziam? Essas mulheres são degeneradas. E a natureza já fez delas isso mesmo. Que era exatamente para elas não poderem reproduzir. Então toda a lógica que foi feita nesse período de século XIX e século XX foi uma lógica de que a gente precisa se parecer com a Europa, porque só a Europa é um país desenvolvido e que a gente precisa chegar nos moldes europeus. Chegar nos moldes europeus é ser branco. Uma coisa que o Lombroso fazia muito, que ele via pelo rosto, pelo tamanho, etc. E aí a gente faz até hoje, né? A gente chega e diz assim, não fica com a cara de fulano. Fala, gente, cuidado, porque isso é lombrosiano total. Eu olhar para a cara da pessoa e dizer se a pessoa é competente, se ela não é, se eu fico com a cara, se eu não fico com a cara, é pegar todos os meus preconceitos e colocar nela. Né? E aí eu já me afasto totalmente daquela pessoa, porque eu já acho que aquela pessoa é uma coisa que eu posso não gostar ou que eu não quero conviver. Então, eu não vou passar muito, mas aqui é uma história que vai longe. Mas, inclusive com relação à mulher, homem, por exemplo, homem perigoso era associado à feiura. Só que feiura é socialmente definida, né? E a mulher perigosa era considerada uma mulher bonita, prostituta. Porque era a mulher que podia seduzir o homem para que ele cometesse o crime, porque a mulher não era capaz de cometer o crime. E aí, para a gente acabar com toda a história de que não existe nada que veio dos céus, a gente basta ver a nossa história, a história das mulheres. Mulheres não votavam até muito pouco tempo, porque diziam que a gente não tinha condição de votar. Agora, alguém concorda com isso? E por que é conveniente concordar que ser LGBT é ser inferior ou ser algo que você não deve respeitar do mesmo jeito? Por que a gente pode definir o que a gente concorda na evolução e o que a gente não concorda na evolução e vamos deixar o que era? Já foi. Aqui esse é o manual que a OIT lançou. A OIT, a Juventude Unides, uma campanha que a gente fez exatamente no ambiente de trabalho, meu contato, e eu queria dizer que eu estou à disposição, porque realmente foi um prazer muito grande. Obrigada. Vamos recompor a mesa, Thay arrasadora, doutora Lara, doutora Salina.